No mundo, uma em cada 20 crianças tem uma incapacidade. São cerca de 240 milhões de crianças. Há crianças que têm incapacidades por terem uma deficiência ou uma perturbação do desenvolvimento. Já tinhas ouvido alguma destas palavras? São coisas diferentes, muitas vezes estão relacionadas, mas também podem ser confundidas. O que é a deficiência? É uma condição que existe para sempre no corpo e é diagnosticada pelos médicos. Faz com que uma ou várias partes do corpo não funcionem bem. Isso pode acontecer, por exemplo, nas pernas, nos olhos, nos ouvidos, no cérebro ou noutras partes do corpo. Uma deficiência pode acontecer logo antes de nascermos ou depois, em qualquer idade. Pode ser causada pela forma como o nosso corpo cresce antes de nascermos, por uma doença ou por um acidente. O que é uma perturbação do desenvolvimento? É algo que acontece no corpo enquanto uma criança está a crescer e faz com que seja mais difícil ou mais demorado aprender ou fazer algumas coisas, como falar, andar, escrever ou interagir com as outras pessoas. E a incapacidade? A incapacidade é não conseguir ou ter dificuldade em fazer alguma coisa por causa de uma deficiência ou de uma perturbação do desenvolvimento. Por exemplo, uma deficiência nos olhos pode causar a incapacidade de ver, ou seja, pode fazer com que uma pessoa veja mal ou seja cega. Uma pessoa com deficiência no cérebro pode ter diferentes incapacidades, como não conseguir andar, falar ou compreender as outras pessoas. Uma perturbação do desenvolvimento pode causar dificuldade em aprender algumas coisas, estar concentrado ou controlar as emoções. Uma incapacidade pode durar para sempre ou ser temporária. Pode ficar sempre igual, ir piorando ou ir melhorando. Estas são algumas deficiências e perturbações que podem afetar as crianças. Já ouviste falar em alguma delas? Paralisia cerebral. É causada por uma lesão no cérebro que pode acontecer antes de uma criança nascer, durante o nascimento ou depois. Pode provocar dificuldades de movimento, como andar, estar de pé ou mexer as mãos e os braços, mas também falar, mastigar, ver, entre outras. É a deficiência que mais causa incapacidades de movimento em crianças. Perturbação do espectro do autismo. É uma diferença na forma como o cérebro de uma criança se desenvolve. Isto pode fazer com que seja difícil falar, fazer amigos, experimentar coisas novas, estar em locais com muitas pessoas, com muito barulho ou luzes muito fortes. Pensa-se que em todo o mundo, uma em cada 100 crianças tem esta perturbação. Perturbação de hiperatividade e déficit de atenção. Pode fazer com que uma pessoa tenha dificuldade em estar quieta, com atenção ou controlar algumas emoções. Cerca de 5% das crianças e adolescentes em todo o mundo sofrem de hiperatividade e déficit de atenção. Perturbações de aprendizagem específicas. Dislexia, disortografia, discalculia e disgrafia. As crianças com perturbações de aprendizagem recebem informação e aprendem de forma diferente. Causam dificuldades que podem ter a ver com as palavras e com os números, como escrever, ler, compreender textos ou fazer cálculos. Cerca de 15% da população na Europa tem uma perturbação de aprendizagem. Deficiência auditiva. Faz com que uma pessoa não consiga ouvir bem ou ouvir nada. Cerca de 1,5 mil milhões de pessoas no mundo têm algum problema auditivo. Deficiência visual.
Faz com que uma pessoa não consiga ver bem ou ver nada. A cegueira afeta cerca de 39 milhões de pessoas em todo o mundo. Síndrome de Down ou trissomia 21. A maioria das pessoas nasce com 46 cromossomas, onde estão as células e os genes que vêm dos nossos pais e fazem o nosso corpo como ele é, por exemplo, na cor dos olhos, do cabelo e muitas outras características. As pessoas com síndrome de Down nascem com um cromossoma a mais, o que faz com que o seu corpo se desenvolva de forma diferente. Afeta o aspecto da sua cara e do seu corpo e pode causar várias dificuldades, como na fala, na visão ou na respiração. Até pode provocar outras doenças. Todos os anos nascem entre 3.000 e 5.000 crianças com síndrome de Down. Há muitas crianças no mundo que não vão à escola por terem uma deficiência ou incapacidade. O que pensas sobre isto? Muitas crianças que têm incapacidades são excluídas de atividades em que todas as outras crianças participam. É mais provável que as crianças com uma incapacidade se sintam mais infelizes do que as outras crianças. O que podes dizer a alguém que se sinta infeliz? Mesmo quando as crianças têm dificuldades, têm o direito de aprender, brincar e estar na escola. Aprender é para todos, mesmo que cada um aprenda de forma diferente. É importante encontrar soluções para que todas as crianças possam aprender e crescer à sua maneira. Vamos aprender e brincar todos juntos!